Entende o que lês? Esta pergunta foi o ponto de contato que possibilitou a proclamação do Evangelho para uma nova cultura. Seja muito bem-vindo de volta ao canal de Daquê. Na leitura de hoje, nós estaremos enfatizando Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26 até o versículo de número 30, onde nós percebemos a proclamação do Evangelho avançando para além das fronteiras de Jerusalém. Entende o que lês? Foi a pergunta que fez Felipe ao eunuco etíope. Perceba que Felipe era um dos 7 diáconos escolhidos para servir as mesas para as viúvas em Jerusalém. Felipe se destacou neste trabalho, pois ele era um homem cheio do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, como eram um dos requisitos para que se servisse como diácono na igreja. O vento da perseguição possibilitou, no entanto, que Felipe, ao ser disperso com muitos outros a partir de Jerusalém, proclamasse o evangelho por onde passava. Em Atos capítulo 8, somos informados que aqueles que andavam dispersos partia por todas as partes e onde chegava, anunciava Cristo. Felipe desceu à cidade de Samaria e aqui nós já podemos observar o evangelho saindo das fronteiras de Jerusalém, Judeia, como disse Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, e já chegando a Samaria. Samaria não era propriamente um cenário, um celeiro transcultural, mas era já uma cultura miscigenada, misturada de gregos ou de judeus com gentios, melhor dizendo. E nós vemos que ao pregar o evangelho em Samaria, Deus usou poderosamente a vida de Filipe. O Espírito Santo que estava sobre ele fez com que ele proclamasse o evangelho. Grande alegria houve naquela cidade, milagres aconteceram ali. E Filipe, de fato, foi chancelado como um evangelista muito bem sucedido. Não porque ele era conhecido dos apóstolos, não por causa das suas qualificações pessoais, mas porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Filipe. Perceba que Atos capítulo 8 apresenta para nós o cenário das missões transculturais, ou a abertura, por assim dizer, para a proclamação do evangelho em uma nova cultura. A partir do versículo 26, nós podemos perceber que Felipe é identificado como um missionário transcultural, porque ele proclama o evangelho para um eunuco da rainha dos etíopes de Candace, e este eunuco era de uma cultura totalmente diferente à de Felipe. Embora fosse possivelmente e provavelmente um judeu prosélito vindo da Etiópia, ele tinha uma cultura totalmente oposta da cultura judaica na qual Felipe estava inserido. Então perceba que Felipe é identificado como o primeiro missionário transcultural, porque ele quem primeiro pregou para alguém de uma cultura nova, uma cultura aversa ou distinta da cultura que ele fazia parte. E note que Felipe é impelido, ele é impulsionado pelo Espírito a proclamar o evangelho para aquele eunuco. O anjo do Senhor manda que ele saia do avivamento em Gaza, ou do avivamento em Samaria, e vá para o deserto em Gaza. Note que Gaza está ao sul, enquanto Samaria está ali no centro do território judaico. De Samaria até Jerusalém tinha como 56 quilômetros, e a partir de Jerusalém para Gaza tinha como mais 96 quilômetros. Então perceba que Felipe de Samaria até Gaza, ele tinha alguns dias de caminhada, pois era mais de 150 quilômetros.
E Felipe, obedecendo a ordem que lhe foi dada, se dispôs, se levantou e foi. Embora a cidade estivesse deserta, o caminho estivesse deserto, e isso foi enfatizado pelo anjo, Felipe se dispôs a ir proclamar o evangelho em Gaza, ou a obedecer a ordem que lhe foi dada. Quando ali chega, ele percebe uma caravana dos etíopes que está regressando de Jerusalém para a Etiópia, e nós percebemos que eles já estão quase na fronteira com o Egito, ali no sul, em Gaza, quando Felipe aproxima-se da carruagem daquela caravana. O eunuco era um alto comissário, um alto funcionário da rainha dos etíopes. Ele está viajando na sua carruagem, na sua caravana, e ele está lendo o profeta Isaías no capítulo 56, 53, em voz alta. E enquanto lê, o Espírito diz a Filipe: aproxima-te, achega-te. E ele obedece aquilo que o Espírito Santo lhe diz. E quando ele está ouvindo o que está sendo dito, ele pergunta esta célebre pergunta que nós fizemos no início: entende o que lês? Você está compreendendo o que está lendo? E a resposta de pronto do etíope é: como entenderei se alguém não me explicar? Talvez seja a forma com que você se sinta quando lê as Escrituras. Você compreende plenamente o que você está lendo, o que você está estudando? Talvez precise de um Filipe para te explicar o Evangelho, para anunciar para você, ou para esclarecer melhor o que está sendo dito. O etíope pergunta para Felipe: o que ele está falando aqui, o que o profeta está dizendo, é dele mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe aproveita esta curiosidade e, a partir do capítulo 56 de Isaías, insere a pregação do evangelho, das boas novas de salvação, e anuncia em Jesus a salvação dos pecados. Então perceba que houve a direção do Espírito, a proclamação do Evangelho e a decisão do etíope. Veja que ele se decidiu já naquele momento, quando Felipe esclarece plenamente sobre aquela escritura e outras passagens acerca de quem era Jesus, o Messias, o Salvador. Logo ele abarca também a questão do batismo em águas. E quando ele fala sobre o batismo, o eunuco, ele diz: ali está a água, eu estou disposto a ser batizado. O que impede que eu seja batizado? Felipe diz: é lícito se você crê de todo o coração. E ele disse: então eu creio. E naquele momento ele foi batizado, cumprindo assim a jornada da pregação do Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Perceba que não basta só crer, é necessário que seja batizado para que você alcance a plena salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. Se você compreende aquilo que você lê, você pode também explicar o Evangelho para pessoas que não têm o entendimento daquilo que está lendo. Você pode também ser um missionário transcultural, mesmo morando na cidade de Sumaré ou em outra cidade que você more. Você pode ter pessoas de outra cultura para quem você pode anunciar o Evangelho. Temos povos ribeirinhos, povos indígenas, temos muitos refugiados venezuelanos que vieram da Venezuela, haitianos que vieram do Haiti, e pessoas que podem receber a mensagem salvadora do Evangelho a partir da sua vida. Se você entende bem o que você lê, se você compreende bem a palavra do Evangelho, você pode se tornar um missionário transcultural. Perceba que a história de Felipe é um exemplo inspirador para todos nós, de como o Espírito Santo pode se utilizar de pessoas comuns para fazer com que a salvação seja anunciada para pessoas que carecem ser salvas. Se esse vídeo foi útil para você, por gentileza, compartilhe com alguém para que esta pessoa também possa alcançar o entendimento pleno
daquilo que ela está lendo nas Sagradas Escrituras, de como ela lê as Sagradas Escrituras. Compartilhe com no mínimo uma pessoa, não deixe de se inscrever no canal de Daquê, compartilhe este conteúdo, deixe o seu joinha se você gostou do vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber, você entende quando lê as Sagradas Escrituras? Se não entende, você pode acessar o nosso conteúdo, você pode se relacionar por intermédio dos comentários para que possamos trazer uma clareza um pouco maior sobre aquilo que a palavra de Deus está querendo nos transmitir. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.